O novo amanhecer chegou no país de Wano. A terra marcada como o início da era de Joy Boy é inaugurado com um alvorecer que dá esperanças para os moradores e também para as pessoas ao redor do mundo. A lenda esperada, o Messias aguardado está chegando e notícias sobre seus feitos foram espalhados pelos 4 cantos dos mares de One Piece. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1052 de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui discutir e conversar sobre o penúltimo capítulo antes do hiato, né? Vamos ter um hiatinho aí de um mês a partir do capítulo 1053. Vamos ter o capítulo 1053 na próxima semana. Depois vamos ter quase um mês aí, mais ou menos mais de que um mês aí de hiato. Voltamos no dia 25 de julho com o capítulo 1054. Mas enquanto não tem hiato, tem assunto de One Piece pra falar. E depois que aconteceu o hiato, vai ter mais assunto de One Piece pra contar aqui. Porque a gente vai conversar muito sobre esse capítulo 1052. Cara, então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal de One Piece pra falar por aqui ainda. Vamos lá, né? Começamos então o capítulo com a capa, né? Na qual a gente observa a Germa correndo, né? Na verdade, andando pelos corredores dos laboratórios ali dos filhos da Big Mom, né? A gente percebe que a capa tá terminando de explodir tudo ali em relação aos laboratórios dos filhos, né? Da Big Mom, né? Porque são mais de um, né? Na verdade, eu só tinha 4 a 5 filhos da Big Mom ali meio que tentando investigar os filhos da Germa. Mas um desgraçado que fazia mó cara que não aparecia deu as caras, né? A gente não sabe se se trata realmente da mesma figura que tava lá em Chocolate Town, provavelmente não, já que nós estamos em Roll Cake, mas Caesar Claw tenta se esconder, mas é visto por Reijo, né? Ele tava tentando se esconder no meio daquele caos, no meio daquela bagunça, mas ele acaba sendo encontrado ali pela Germa e provavelmente os irmãos do Sanji sabem quem ele é, né? Já que tanto ali o Caesar Claw, quanto também o Judith, quanto também os demais cientistas trabalharam juntos ali pra Marinha em um certo momento, em um certo período. O Vegapunk também, né? A gente tem o Queen, o Caesar Claw provavelmente era assistente ali do Vegapunk nessa época, então nós temos ali essas circunstâncias de uma forma que a Germa sabe quem é o Caesar Claw e vai ser interessante essa mistura realmente de idealidades. E a coisa então apertou para o cientista maluco que vai ter que lidar com os irmãos ali a partir de agora, né? Se ele quiser sobreviver ou se ele quiser sair daquele lugar, ele vai ter que lidar com os irmãos a partir de agora. Começamos então o capítulo, vamos direto para Mary Jose, com um dos Goroseis comentando que Nika finalmente fez outra aparição neste mundo. Pera. Calma aí, o que ele quis dizer com outra aparição, né? A gente tem que realmente comentar essa parte. Cara, já começa o capítulo já fazendo uma análise, um comentário, porque é algo interessante. Isso remete, pelo menos me remeteu, ao fato de que será que as frutas zomas mitológicas podem mesmo ser deuses que foram encapsulados nessas frutas? Existe uma teoria muito forte sobre as zoans mitológicas, já que as zoans ela tem vontade própria. Será que as zoans ali são poderes de deuses, né, de seres mitológicos, não de deuses automaticamente, mas de pessoas que carregavam esses nomes, que tinham poderes tão fortes ao ponto de serem chamados de deuses ali no universo de One Piece e que foram ali, tiveram seus poderes encapsulados em frutas para poder acabar com as suas forças. Isso remete a essa pergunta desse Gorosei sobre a Nika, né? Sobre Nika aparecer mais uma vez no universo de One Piece. Uma manifestação própria é como se a fruta tivesse uma vontade própria e essa manifestação justificaria isso?
Será que é mais ou menos isso que a Gorosei quer passar essa informação para nós? Sempre que eles aparecem, eles tacam uma bomba nos nossos pensamentos e depois a gente fica realmente tentando conectar os pontos para ver aonde o pensamento do Oda tá levando a gente. Ali no meio daquela conversa entre os Goroseis, eles já jogam a toalha falando assim, ó, não vai dar para encobrir esses fatos, porque 2 imperadores caíram no mesmo momento em que Nika surgiu no mundo. Então não tem como esconder esses fatos, vai acabar vazando para os 4 cantos. E o que realmente vai acontecer com o desencadear ali desses eventos, chegando nos 4 cantos dos mares em um instante. Outro Gorosei conversa com os Cipis que estão perto ali de Wano e ele questiona como assim Zunisha desapareceu. E os membros ali da CP respondem que ele simplesmente recuou para o nevoeiro e desapareceu sem deixar nenhum rastro. Caraca, velho. Será que Zunisha ali pode ser um usuário também de uma Zoan mítica? Porque a gente sabe que Zunisha ele é inspirado ali no deus Ganesha, que vem do hinduísmo, né? Então, basicamente, poderia ali Zunisha ser também algo colocado como uma Zoan mítica, já que ela recuou para o nevoeiro e desapareceu do nada. Será que o poder dela pode ser de aumentar e diminuir o seu tamanho, o que poderia justificar aquela sombra gigantesca que a gente viu lá em Thriller Bark, numa figura, numa personalidade, uma imagem aparecendo e de repente desapareceu no meio dos mares? Será que ela tem a capacidade de fazer isso? E é por isso que Zoan ficou realmente escondida durante todo esse tempo? Caraca, tem muita coisa interessante que o Oda tá pincelando aqui e que a gente pode teorizar e conversar mais nesse sentido. Porque um elefante daquele tamanho ter desaparecido do nada não pode ser simplesmente algo normal. Um Gorosei comenta ali sobre o Wano continuar fechada e como a terra do país ainda é uma fortaleza de ferro, né? O Wano acaba tendo ali vários pontos impenetráveis, então é quase impossível, se não abrir as fronteiras, invadir o país ali como os Goroseis queriam. Os Goroseis concluem que eles devem ter mudado de plano com base no que começaram a ver durante a guerra. Alguém aguçado parece estar entre eles e aqui os GMs estão elogiando o Momo por ter percebido isso durante o confronto. Eles alegam que qualquer tentativa de invadir o Wano agora será impossível e eles falam também que da próxima vez que eles forem para o país que tragam a Robin até eles. E a gente observa que a CP que estava ali no país de Wano apenas assente, confirmando de que eles precisavam realmente trazer a Nico Robin para aquele lugar, né? Que não dava realmente para ficar ali esperando que ela chegasse até Mary Jose, né? A gente observa então que de repente o Dendemuchi toca e um agente da CP Zero diz que eles estão sofrendo uma interferência. Uma voz estranha fala do outro lado, enquanto o agente da CP Zero perto dos Goroseis pergunta sobre o que está acontecendo e quem está do outro lado da linha. A voz do outro lado apenas diz para o agente da CP Zero ficar onde está, que ele já está a caminho de Wano. Voltamos então para o país oriental, com o narrador dizendo para nós que a terra de Wano está cheia de emoção, depois de ser libertada de 20 anos de tirania dentro do castelo de Onigashima. Vemos Hawks que encontrou Draken e ele está perguntando para o seu antigo aliado se ele era da marinha, e o mesmo se recusa a responder isso. Drake questiona Hawks sobre o resultado de suas cartas e que as chances de derrota de Kaido era mínima. Sobre o fato, se você não tinha dito realmente que as chances de derrota do Kaido era mínima, porque você falou pra nós, e o Hawks diz que quando estava enfrentando o Kaido, ele percebeu que morreria lutando contra ele, por isso aceitou ser subordinado dele. E o que mais chamou a atenção de Hawks foi a força de vontade de Kid durante o processo, mesmo com chances reais de morrer, ele continuou lutando. Hawks ainda não acredita no que presenciou sobre a vitória de Luffy, Kid e Law e fica inconformado de ter que acatar qualquer olhar do Eustace depois da sua direção, depois da sua decisão de continuar ao lado do Kaido. Drake então tem um flashback sobre a conversa deles e Drake pergunta ali para Hawks sobre o que ele estava fazendo, né? Bem lá atrás, quando o Hawks estava meio que tirando algumas cartas do seu baralho.
Hawks apenas disse que a chance de um certo homem sobreviver até amanhã, né, naquele momento que estava tendo um flashback, era de 1%. E Drake fala que era uma merda isso, que era uma merda ser aquele homem. Mas aquilo que achávamos ser para Drake, na verdade, era para Hawks. Drake, caído no chão, apenas consegue perguntar quem era aquele homem e Hawks só consegue encostar sua cabeça na parede e dizer que era ele. A premedição ali de 1% para morrer era algo voltado para o próprio Hawks, antes que ele caísse no chão como se estivesse morrido. Então provavelmente o Hawks é uma das vítimas fatais dessa guerra de um ano. A gente não tem confirmação ainda, mas provavelmente é ele que realmente morreu ali, né, entre os supernovas. E é interessante ver essa figura, né, de que o Hawks acabou sendo levado para a morte por causa da escolha de ter realmente feito do Kaido o seu aliado, de ter desistido da sua jornada e se tornado realmente subordinado do Kaido. Enquanto todo mundo que escolheu o lado do Luffy, né, enquanto todo mundo ali, pelo menos dos supernovas, que escolheram o lado do Luffy, permaneceram vivos aí no final, enquanto ali o Hawks acabou escolhendo o lado do Kaido e acabou morrendo. Então nós temos um pequeno time skip de 7 dias após o fim da batalha e estamos agora na capital das flores. É pedido para que os cidadãos não tirem as decorações do festival, pois era a vontade do Shogun Momo e que em breve teria outro festival acontecendo. Enquanto nós observamos as crianças e todas as pessoas do país que bebem água à vontade. As aulas recomeçam e os professores começam a dizer que eles terão que reaprender a história de um ano. Tudo de novo, né? E aí as crianças falam, mas de novo, tal. E aí eles começam a contar que na verdade eles deveriam aprender sobre Kozuki Oden, o grande herói, um dos grandes heróis ali do país. Então nós temos o nosso primeiro trocadilho, que é Reijukatsu, que significa revivendo a vida, né? Agora eles vão contar um pouco mais sobre a história de Oden e o fator primordial sobre o que ele fez para que os bainhas vermelhas herdassem a sua vontade, para que Yamato pudesse herdar a sua vontade e assim dar um novo rumo para o país de Wano. Os cidadãos estão surpresos de que a garota mais linda de Wano, Komurasaki, na verdade era Hiyori, a filha mais nova de Oden, e que Kawamatsu salvou ela no incêndio do castelo. Eles também ficam felizes de saber que aquele antes conhecido como Kyoshiro, líder da Yakuza, na verdade era Denjiro, um dos subordinados de Oden e pertencente aos Bainhas Vermelhas. Em vários cantos de Wano, o nome Joy Boy corre por todos os lados como aquele que derrotou Kaido. E existem confirmações de que ele já foi embora do país de Wano, enquanto vários cidadãos queriam conhecer ele, dizendo que Luffy rivalizava como o grande herói do país, Ryuma. Então nós vemos Kawamatsu junto com Kinemon sobre as primeiras revelações tristes da saga, confirmando então a morte de Ashura e Izou, os pertencentes também aos Bainhas Vermelhas. Quem fica feliz que um santuário daquela forma foi construído para os dois. Assim, eles poderão ver toda a capital das flores como Ryuma faz, guardando tanto a espada de Ashura quanto também as armas de Zou. Quem também diz que honrará todos os daimyos mortos nesses 20 anos por perseguição de Kaido contra eles. Eles viveram para honrar todos durante suas vidas. E aqui é o seu momento de apertar F no chat pela vida de Ashura, de Zou, de Yasue, todas as pessoas que morreram nessa saga de Wano para conseguir libertar o país. Então deixa o seu F aí no chat pra gente realmente homenagear essa galera, principalmente o Izou, que realmente me pegou de jeito, né? Eu não estava preparado para a morte dele, eu achei que ele ia sobreviver, mas foi uma surpresa essa morte mesmo, não sei se é algo bom ou ruim, mas pelo menos tivemos consequências no final dessa saga de Wano, e Izou com certeza vai ser uma marca, uma das demarcações mais importantes, porque ele se sacrifica para que o Usopp pudesse fugir ali junto com o Kinemon e também ali com a Kiko. Então temos essa percepção realmente
realmente sobre os personagens, deixa o seu F aí no chat. Kawamatsu então dá uma risada para Onimaru, perguntando se um dia poderão descansar como os heróis ali, como Ashura e também o Izou foram. Enquanto Ken pergunta para Marco se ele estava bem com isso, enquanto o mesmo chega para ficar perto deles, né? Estava bem de colocar ali, de enterrar o Izou naquele lugar. Marco responde que sim, e que não existe nada melhor do que descansar na sua própria terra natal, né? Enterrar ou cremar, eu não sei direito o que aconteceu, mas o que interessa mesmo é descansar ali, e as armas e as espadas estariam naquele lugar. Marco fala com um tom meio sem graça que havia sobrevivido mais uma vez, e Kawamatsu responde que o mesmo vale para eles. Enquanto Kim medita sobre ter sobrevivido a essa guerra, vendo sobre o que pode acontecer com os heróis, e toma a direção para que eles orem pelos que já partiram. Vamos para dentro do castelo, e é aqui que começa a bagunça total dos Mugiwaras, Yamato, ali o Momo e também a Hiyori, porque tá uma loucura total essa parte, né? Vamos para dentro do castelo com Yamato dizendo que está com fome e ao mesmo tempo dizendo que não está com fome, né? Como se estivessem fazendo uma prece ali. Então Yamato recebe a notícia que Luffy e Zoro acordaram, e quando entramos dentro do castelo, Momo tá levando uma voadora na cara da Hiyori com os dois pés. E o Denjiro acabou ensinando bem ela, né? Não tem como negar que o Denjiro acabou ensinando muito bem ali a garota, porque uma voadora daquela, com o vestido que ela estava usando, rapaz, tem que ter habilidade. Momo diz que mesmo tomando aquela voadora, aquilo não machucava. Mas ainda assim, isso não é algo que se faça contra um Shogun. Então, claramente, Luffy e Zoro estão bem. Um acaba gritando carne, enquanto o outro grita sake, né? Eu nem preciso falar quem tá gritando carne e quem tá gritando sake. Momo aparece feliz pra caramba com Luffy e Zoro acordados. Luffy e Zoro estão realmente parecendo dragas, comendo uma coisa atrás da outra, bebendo uma coisa atrás da outra. Yamato pergunta se Luffy estava acordado, enquanto Momo diz para o capitão e Zoro não comerem muito, porque ele decidiu fazer uma festa nacional e estava esperando apenas os dois acordarem. Yamato abraça Luffy enquanto Chopper abraça Zoro, e os dois não conseguem reconhecer o Momo adulto, até que ele fica bravo ali com os dois, dizendo que era ele. Ei, sou eu, o Momo! Luffy então se lembra que ele era adulto e que tinha um corpo com uma aparência resistente. Logo, Zoro se empolga, querendo vencer ele em um duelo, enquanto o castelo da capital das flores é virado de ponta cabeça por eles nessa sincronia incrível. Momo tenta pedir ajuda para Nami indo na direção dos seus seios, enquanto Nami soca ele para longe, mandando ele sair de perto dela. O Shogun alega que ainda tem 8 anos de idade, que aquele golpe não dói, mas que mesmo assim acaba marcando. Nami fica meio ressentida pelo soco no Momo, e Luffy e Zoro só apenas ali alegam de que o corpo dele é bem resistente. Eles, bem resistente o corpo. E chega a ser engraçado porque eles demarcam isso de uma forma bem interessante, né? Marcando realmente um ponto de que o corpo do Momo ali, ele é resistente. E cara, dá até pra fazer um vídeo sobre isso, né? Pra conversar sobre que o Momo, ele é a fusão sem querer do Kaido e também do Oden. Imagina o que esse moleque vai ser quando ele for treinado ali, full pistola. Imagina o quanto de resistência, o quanto de abalo que esse moleque vai ter. Porque o Oden já era um bicho casca grossa, e agora ele ainda tem um poder equivalente ao poder do Kaido. Imagina o que o Momo vai fazer no futuro. Imagina o poder, imagina a perspectiva que nós temos sobre ele. É claro que provavelmente o Oda vai nos trollar, mas que é claro essa referência de que o Momo, ele é a fusão do Oden e do Kaido, isso não tem sombras de dúvida. Sanji e Brook tiram sarro do Momo, dizendo que esse era o mundo dos adultos e que seu privilégio havia acabado. E esse é o segundo trocadilho que temos, que é Rintenkapu, que significa limite de benefícios, né? Acabou os seus benefícios, acabaram os seus privilégios ali para o Momo.
capítulo ali 1052, né, põe o 0 na frente, você tem Ritenkapu, que significa realmente fim dos privilégios, né, fim dos benefícios. Yamato dá risada e coloca um prato na cabeça do Momo para lembrar sobre a aparência do Oden, e diz que ele tem uma mente de uma criança de 8 anos e um corpo ali do Oden. Momo fica irritado com ela por causa de colocar sempre um prato em sua cabeça toda vez que ele vê, e a filha do Kaido apenas diz que precisa agradecer seus pais pelo corpo forte que tem, e que ele tem tudo para se tornar o maior Shogun que o Wano já teve. Aqui nós temos o terceiro trocadilho, que é Ichirekupu, que significa cópia da posição, né? Quando a Yamato coloca o prato ali na cabeça do Momo, acaba ali imitando o próprio Oden, né? Fazendo a figura do Oden, clarificando realmente ali essa posição, esse Goroace. Momo fica com a cara meio irritada, mas diz que vai dar o seu melhor para que consiga atingir essas expectativas. Nami então chama Yamato para tomar banho antes do festival, perguntando se sua oração havia acabado. E o Luffy se pergunta sobre Yamato estar rezando, e Jinbe explica que em Wano eles têm uma tradição de segurar alguma coisa enquanto rezam em troca das divindades concederem os seus desejos. Luffy fica espantado por Yamato ter feito isso e diz obrigado a ela. E ele chega à conclusão de que é por isso que tanto ele e Zoro estão bem agora. E Jinbe apenas diz que Yamato é uma pessoa legal, né? Então, se o Jinbe era a pessoa que era o freio, né? Era o pedágio, falou assim, não vai passar daqui, você só vai se tornar um Mugiwara se o Luffy quiser. Agora até o Jinbão já se rendeu à nova Mugiwara, né? Pelo menos eu espero que seja a nova Mugiwara. Até o Jinbão já realmente se rendeu à personagem. Vamos ver se ela vai entrar no bando ou não. Zoro então se pergunta se não tomou banho todo esse tempo, como pode estar tão limpo assim? E a Hiyori responde que andou limpando ele por todo esses 7 dias, né? Ela meio que começa a dizer ali que andou limpando o Zoro. E aí quem shippa realmente a Hiyori com o Zoro vai à loucura, né? Mas o Sanji, ele tá cuspindo fogo por isso e chama o Zoro de cabeça de musgo. Zoro então se lembra das palavras do Perna Preta para que ele matasse ele caso ele saísse do controle, caso o cozinheiro saísse do controle. Então o mesmo tira suas 3 espadas e diz para Sanji que voltou do inferno só para matar ele, né? Então vou cumprir a minha promessa, então voltei do inferno só para te matar. Yamato então fala que não existe casas de banho mista ali em Wano, e ela meio que deixa a Nami confusa. E Kiko se pergunta se pode tomar banho com elas e deixa a Nami ainda mais confusa. Então, no banho masculino, Yamato mata Sanji de hemorragia, só que não mata Brook também, porque ele já está morto. Momo não acredita no que está vendo. Enquanto isso, no banho feminino, Nami se pergunta por que os meninos estão fazendo tanto barulho, enquanto Kiko comenta sobre tomar banhos com os outros ali dos bainhas vermelhas e que para ela naquela época era algo mais fácil, só que agora era mais difícil já que se sente com vergonha. Então nós temos o quarto trocadilho, que é Himakatsu, que significa atividade de lazer, né? Mais uma vez aqui nós temos a atividade de lazer em relação a essa construção. E nós temos aí o nosso quarto trocadilho fazendo referência ao capítulo. Bom, se vocês prestaram atenção, viram que a Robin não está nesse meio, né? Viram que a Robin não está no meio dessa confusão, no meio dessa bagunça. O que quer dizer que ela descobriu, ou pode significar que ela descobriu onde está o Road Poneglyph do Kaido, né? Isso é algo que chamou a atenção, né? Porque a Robin não tá no meio dessa bagunça, no meio dessa confusão. E, cara, provavelmente no próximo capítulo teremos algum sinal, alguma resposta sobre isso que vai abalar ali as pessoas que descobrirem os segredos, né? Se eu não me engano, os Mugiwara já tem 2, falta ali o terceiro, que é o do Kaido, e um que desapareceu, que a gente não sabe onde está, e provavelmente a Robin deve descobrir ali em alguma coisa, em alguma conexão em relação ao Kaido. Os cidadãos ficam felizes que o festival vai começar naquele dia, marcando de uma vez o retorno do clã Kozuki. Vemos Frank, o Soap e o marceneiro, que era supervisor do Frank no começo de um ano.
Franky está satisfeito que finalmente finalizaram os trabalhos nos navios e no Franky Shogun, e que agora eles podem velejar enquanto Beppo e Killer ficam encantados com o Franky Shogun. E aqui nós temos o quinto trocadilho, que é Mabourikatsu, que significa demonstração, né? A demonstração ali do Franky Shogun fez com que o Beppo e o Killer ficassem encantados ali ao observarem o receptáculo do Franky. Kid alerta seu bando para não se dar muito bem com o bando do Luffy e para não deixarem a guarda baixa antes de partir. Killer informa que não importa de onde veio as informações, os redatores de notícias certamente colocarão suas mãos nelas e que agora eles serão alvos de um monte de gente, já que eles substituirão os imperadores antigos. Lau concorda com Killer, dizendo que as fronteiras fechadas podem impedi-los de obter novas informações, mas também não há como saber o que está acontecendo no mundo exterior. Beppo fica empolgado ao perceber que as recompensas dos seus capitães podem disparar em valores nunca vistos, então Appo chega no meio desta reunião. Kid e Killer ameaçam ali bater nele, mas agora Imbi é aliado de Appo e diz para todos que agora está com o jornal que abalará todo mundo ali. E com isso, os valores atuais de suas recompensas também estão no jornal. Appo joga o jornal no chão na frente do Kid, dizendo que os valores estão bem ali, inclusive aqueles que estão sendo chamados de novos imperadores dos mares. Mas não dá para saber se é no plural ou se é no singular, já que o japonês não tem essa questão de se importar muito com o plural, né? Na verdade não tem plural no japonês, então a gente vai ter que esperar a versão oficial sair no domingo pra gente saber se é imperadores ou se é imperador. Bom, vou cravar duas coisas aqui que provavelmente vai gerar muita polêmica. A primeira é que a recompensa do Luffy vai ser em 2 bilhões e 800. Por que esse valor? Porque esse valor é a metade da recompensa final que muitos teorizam, de 5 bilhões e 600 milhões, né? A recompensa final, já que o Luffy sempre tá ligado ali ao número 56 ou 56, como você queira realmente observar. Gomu, né? Então o fato ali dos 5 e o 6 estarem conectados com o Luffy. E agora vem a coisa mais polêmica, é que na minha visão, na minha concepção, a Robin será a segunda a ter a maior recompensa do bando. Vai vir o Luffy, depois vai vir a Robin e depois os demais. Já que o Gorosei, o próprio GM, está atrás da cabeça da Robin. Então não faz muito sentido o Zoro e o Sanji ter uma recompensa maior do que a dela, já que ela possui a informação e ela é a única pessoa no planeta de One Piece que consegue ler os Road Poneglyphs. Então faz muito sentido pra mim ela ter a segunda maior recompensa ali de Wano, e o fato dela ter derrotado uma Tobiropo já demarca ali, uma das Tobiropos mais fortes, né? Já demarca ali até mesmo uma força importante. Então você soma a força da Robin, mais o seu conhecimento, mais a própria GM estar procurando ali a personagem. Pra mim, colocaria ela como a segunda maior recompensa do bando. Então, vemos uma figura voando pelas montanhas de Wano, como uma flor em suas costas, como se fosse uma pequena hélice de helicóptero. E de repente, Akainu aparece perguntando sobre o que está fazendo, sobre o que esse ser está fazendo, né? Ele aparece meio que no Dendemuchi ali, perguntando sobre o que essa pessoa está fazendo. E essa pessoa é Ryokugyu, né? E ele responde dizendo que está no céu. E o líder da marinha pergunta por onde ele está, e ele responde que está na terra de Wano. O que leva a gente ao sexto trocadilho que temos, que é Retekopu, que significa policial, né? Que significa alguém que protege, alguém que realmente está ali para proteger. E aí, é claro, né, que nós temos o Ryokugyu, né, que é ali um marinheiro, né, que é um almirante, o Touro Verde realmente está chegando na terra de Wano. Akainu diz para ele não fazer nenhuma besteira ou coisa desnecessária e pergunta se o Touro Verde ouviu ele. E ele responde que sim, e que era para o líder confiar mais nele. E assim o capítulo termina informando para nós que semana que vem temos capítulo, e esse capítulo promete.
Promete pra caramba, porque vai ser o início, vai começar ali o início do fim de One Piece.